Olá, 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 muito boa noite, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, hein? Agora entramos aqui ao vivo, aquele momentinho ali só foi um teste, né? Sempre é bom fazer um teste antes, para não ter problema. Daqui a pouquinho eu estarei chamando o pastor Michel e nós estaremos juntos, né? Estudando aqui a palavra de Deus, hoje segunda-feira, segunda-feira de bênçãos, segunda-feira de vitória, e eu tenho a certeza que algo bom Deus ele vai tratar conosco nessa noite, tá bom? Prepara o teu coração, hoje vamos tratar de assuntos aqui importantes. Pastor Michel, um grande amigo, já o conheço de longas datas, né? E uma pessoa muito usada aí nos conhecimentos de Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai usar a vida dele para nos abençoar, tá certo? Isso você pode entrando desde já, você já compartilha, tá bom? Daqui a 2 minutinhos eu vou mandar o convite para o pastor Michel, em nome de Jesus. Vou mandar o convite para ele, tá bom? E nós iremos aí juntos meditar na palavra de Deus e ó, vai ser bênção, viu, pessoal? Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Eu tenho a certeza que vai valer a pena em nome de Cristo, tá bom? Seja você de perto, você de longe, sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, sou o pastor Diego Barros, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, Vila São José, zona sul da cidade de São Paulo, tá certo? Algo bom Deus ele tem preparado para nós, e eu tenho a certeza que hoje você vai receber a tua resposta, a tua direção, tá bom? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho eu vou chamar pastor Michel para estar aqui conosco, e eu acredito, pessoal, creio profundamente que nessa noite Deus vai falar contigo em nome de Jesus, tá bom? A dona Pamela já está aqui já, a esposa dele, tá dando glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Isso, daqui a 1 minuto eu chamo o pastor Michel, você já pode ir entrando, você que entrou já compartilha, tá bom? Já compartilha já, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Isso, em nome de Cristo. Já prepare também, pessoal, o teu copo com água, em nome de Jesus. Nas nossas lives eu tenho pedido às pessoas para que elas preparem, né, o copo com água, porque no final nós iremos fazer uma oração, iremos consagrar essa água, e temos colhido aí grandes testemunhos, tá bom? Deixa eu chamar aqui o pastor Michel, em nome de Jesus. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Aqui, um momentinho só, que eu vou chamá-lo. Isso. Tá aqui. E mandei o convite. Pastor, tô te chamando aí, tá bom? Nome de Jesus. Isso, já tá aí adicionando. Em nome de Cristo. Vamos lá, agora vai conectar. Adicionando. Tá indo. Cadê tu, homem? Isso. Cadê tu? Cadê tu? Isso. Cadê tu? Já mandei o convite. Olá! Ei, meu amigo. Glória a Deus! A paz de Jesus, meus amigos, meus amados. A paz Tudo de bem com Deus. vocês? Aleluia, Deus fiel. Tudo bem, pastor Tudo Carlos? na Tudo bem, paz, meus amigos? professor. Só alegria na paz de Jesus. Tá, tá, Ainda tá, nos adaptando a essa tá ouvindo bem aí? tecnologia. Estou te ouvindo bem.
Coisa boa, hein? Nos adaptando às tecnologias da vida, né? Então, por isso que é bom, por isso que é bom. Na verdade, eu comecei a fazer assim, que foi o pastor Henrique que me chamou para Sim, fazer, aí ele me explicou, né? A gente fez um teste antes, aí eu achei bacana, né? Achei bacana. Bom, vou convidar uns amigos pastores para fazer, porque é bom a gente sempre ter algo novo para trazer para o povo, né? E assim você é usado para abençoar o povo daqui e Deus para abençoar o povo daqui, e é uma conexão perfeita. é verdade. A palavra de Deus mesmo nos mostra isso, né? Exatamente. E aí, pastor Michel, o senhor está na qual igreja mesmo é? Eu estou atualmente na igreja do Jardim Fortaleza, município de Guarulhos. Para a glória de Deus, estamos ali há pouquíssimos meses e fazendo a obra do Senhor, ensinando o povo o caminho que se deve andar. A missão do pastor é sempre fazer as pessoas se apaixonarem pela eternidade, pelas coisas espirituais. E é nesse caminho, é nesse propósito que nós nos direcionamos em Cristo Jesus. Isso é importante, né, pastor? Nossa missão é fazer o povo se apaixonar pela eternidade e esquecer Exatamente. um pouco da terra, né? A terra nos oferece muitas coisas, mas o céu nos oferece todas as coisas. O problema é que as pessoas estão correndo atrás de muitas coisas e esquecendo-se daquele que pode oferecer todas as coisas. A Bíblia é bem clara a nos dizer que por Deus nós existimos, vivemos, nos movemos. Não adianta você correr atrás de movimentos se você não está correndo atrás do mover dos céus. Porque no final é pelos céus que vem todo o recurso que nós precisamos para nessa terra. Isso é importante, pastor. Isso é importante. Eu tô com a minha conexão um pouco ruim, tá um pouco embaçada aí, não tá? Está um pouquinho. A conexão tá meio. Deixa eu ver aqui. Por que que tá com gracinha? Nunca teve esse problema. Começou a ficar com gracinha logo hoje com o pastor Michel. Ah, Tem uma unção de peso aqui nessa live, por isso está pesando aí para o senhor. e agora? Agora parece que tá. Melhorou, melhorou. Melhorou, né? Então, Melhorou um pastor pouco. Michel, nós estávamos conversando, né? Depois toca aqui atrás. Conecta, por favor. E nós estávamos conversando na parte da tarde, né, a respeito de um assunto. Inclusive, acho que foi no sábado, eu até lhe mandei uma mensagem, né, a respeito, o que o senhor achava a respeito de vontade de Deus, né, o que é a vontade de Deus e o que Sim, é a permissão de Deus. São coisas completamente assim diferentes, né? Deus tem uma forma de lidar com a vontade, né? E Deus tem uma exatamente. forma de lidar com aquilo que é permissão. Até usei o exemplo do Eucana, né? Que foi aí o ponto de partida que eu usei para poder tratar com os irmãos ali na igreja, que o Eucana ele tinha duas mulheres, né? Apenas nessa situação de ter dois homens ou de ter duas mulheres, até porque a cultura da época, né, nessa situação. Mas que isso também se aplica em todas as áreas da nossa vida, porque Correto. existem áreas da nossa vida que nós vamos ver a vontade de Deus e tem áreas da nossa vida que nós vamos ver a permissão de Deus. Porque Deus quer, não, por insistência nossa. Correto. Exatamente. A vontade de Deus, as pessoas elas precisam entender que a vontade de Deus ela sempre vai estar atrelada aos princípios de Deus. Primeiro nós precisamos compreender qual que é a diferença entre Deus e os homens. Eu sempre bato muito nessa premissa. Deus, ele trabalha com princípios. O homem, infelizmente, trabalha com prioridades. Pastor Michel, qual que é a diferença de princípios e prioridade? Quando Deus criou o planeta, ele estabeleceu a lei da gravidade.
Se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair no chão por causa da lei da gravidade. No tempo de Adão, se ele pegasse um fruto e soltasse, ia acontecer a mesma coisa. Princípios são leis que nos regem e elas são imutáveis. Prioridade são as necessidades do dia a dia que vão surgindo. A necessidade vem agora, você supre aquela necessidade, depois ela passa, você ignora. O problema é que a nossa vontade, muitas vezes, está atreladas às necessidades do dia a dia. Agora a necessidade é vida financeira, vamos cuidar das finanças. A necessidade é sentimental, cuida da vida sentimental. A necessidade é familiar, cuida da familiar. Aí, uma vez que aquela necessidade é suprida, você ignora aquela área da sua vida e vai atrás de outra. A vontade de Deus sempre vai estar atrelada aos princípios de Deus. Aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus aconselha e principalmente aquilo que Deus manda. Se a sua vontade está atrelada aos princípios de Deus, você vai poder desfrutar dos resultados de Deus. Mas se a sua vontade está sempre atrelada às necessidades humanas, você só vai poder desfrutar do suprimento natural, que é passageiro, é limitado e, infelizmente, não sacia por completo a vida do indivíduo. É por isso que Jesus disse: somente o reino de Deus vai suprir a nossa pobreza de espírito. Por isso que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino. Somente princípios espirituais suprem as vontades humanas e lhes dão certeza de paz e satisfação completa. E às vezes o senhor tocou num ponto muito importante, a gente está mexendo aqui, ela está voltando aos poucos, pessoal, me perdoa aí, mas tá com esse problema. A internet hoje está, né? Então, o senhor tocou num ponto muito importante aí, que às vezes as pessoas elas tentam preencher um vazio na alma. Quem sabe você que está nos acompanhando aí, você se encaixe exatamente no que nós estamos abordando, né? Por exemplo, tem pessoas que tentam preencher um vazio com bebida. Quantas pessoas elas acham que bebendo, ir lá no bar, encher a cara de pinga, bebe, bebe, bebe. A pessoa bebe, na verdade, não para resolver o problema, mas para esquecer o problema. E nosso Deus, o pastor Michel, ele não é Deus de amenizar problema, ele é Deus de trazer solução. Então, as pessoas Exato. precisam ter isso em mente, né? As pessoas precisam ter esse entendimento. Não creia num Deus que está ali para amenizar a tua dor, sabe? Para amenizar aquela situação. Ele quer resolver. Nosso Deus é um Deus de solução. Então, quantas pessoas elas estão usando de subterfúgios para tentar tapar um buraco, que aquilo ali está mais do que claro que é só Deus que pode fazer aquilo. É o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça, aquela peça. Se não tiver a peça certa, não vai completar o quebra-cabeça. Não adianta. Eu tenho uma... Esse ano é ser. Então, tem muitas pessoas que estão desse jeito. O quebra-cabeça dela ou dele é o álcool. O quebra-cabeça dele ou dela é a alegria mundana, é a boate, é tanta coisa errada. Só que essa Sim, peça não é a original. exatamente. Não é uma peça original e vai dar problema lá no futuro. Só tocou num ponto interessante. As pessoas que buscam mecanismos para esquecer o seu problema. Eu gosto de dizer o seguinte: Deus não quer que você esqueça o seu problema. Deus quer que você esqueça a sua dor. Deus quer que você esqueça as suas feridas, o passado que um dia te oprimiu, as mazelas que um dia te afligiram, a fim de você se tornar uma pessoa completa. Quando Jesus ele morre na cruz, ele grita: está consumado. Essa palavra consumado vem do grego teleios, que significa obra completa, algo que foi terminado, um círculo perfeito. Se a nossa vida, mesmo estando no Evangelho, continua incompleta, porque esse é o grande problema hoje. Os cristãos eles vieram para o Evangelho, só que o Evangelho ainda não está totalmente dentro deles. É como quando você tenta baixar um arquivo, um programa no seu computador, e quando está dando ali 98%, trava a conexão. Você fica louco de raiva. Aqueles 99% não avançam. Tem gente que está assim na igreja. Ela veio para o Evangelho. Ela até trocou o álcool, ela parou de fumar, parou de beber, só que ela ainda tem
outros vícios, ou substituiu por outros vícios que não foram devidamente sanados, porque ainda há um buraco, há uma lacuna. Mas espera aí, se Jesus veio para completar a sua vida, por que ainda há uma lacuna que faz você ficar preso a pequenos vícios que às vezes são tratados como não pecados, mas que para muita gente virou pecado? Por que isso acontece? Porque nós entramos no Evangelho, mas não deixamos o Evangelho entrar em nós. Quando você entra no Evangelho, mas você não deixa o Evangelho entrar em você, aquela premissa de 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo, se tornou uma velha criatura, ainda não é 100% na sua vida. A plenitude não está dentro da igreja. A plenitude está em ter o Evangelho dentro de você. Emmanuel, Deus comigo. E Deus assim, em nós. o que precisa ficar bem claro, acho que agora ficou bom, né? Agora, pelo jeito, ele deu uma... Ficou até mais bonito, pastor Satanás, está Diego. amarrado já. Que não. Sai da internet, demônio. Então, o pessoal está entrando aí. Gente, você não, me desculpa aí que o problema deu aí, mas deu tudo certo. Mas, pastor Michel, o senhor está tocando um assunto aí, parece que a gente até fez uma pauta antes, mas não tem nada de pauta, não. A Mas, pauta quem assim, fez foi o Espírito Santo. o senhor tocou no assunto, essa semana, a semana que passou agora, eu falei sobre critérios, né? Jesus, ele usa um critério para aquele que o ama. Porque esse negócio de dizer assim, eu amo a Deus é muito vago. Então, Jesus, ele já usou um critério, né, para dizer o seguinte, aquele que me ama, qual é o critério? Guardará a minha palavra. Né? Então, o ser Exato. humano, ele tem que aprender a ter critérios, porque essa conversa de que, mais ou menos assim, ó, amigo do amigo meu também é teu amigo. Calma aí, se é teu amigo, ele passou pelos seus critérios. Para ser meu amigo, vai ter que passar pelos... Porque talvez esse teu amigo, ele é Pelos meus mentiroso. critérios. Né? Às vezes o Joãozinho diz para o Marcos. O Joãozinho tem um amigo chamado Felipe. Aí o Joãozinho fala para o Felipe, fala para o Marcos, Marcos, o Felipe também é teu amigo porque ele é meu amigo. Mas calma aí. Isso o Felipe é mentiroso. Mas Exatamente. por que passou pelos critérios do Marco? Porque o Marco aceita. Né? Então, assim, Deus, ele trabalha com critérios. Então, essa conversa de que no domingo eu estou lá, Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo, e na segunda-feira não guarda a palavra, ou não precisa chegar segunda-feira, não, após o culto. Quantas pessoas depois do culto vai, ó? Quantas pessoas depois do Exatamente. culto vai beber? Sim. Olha o critério. Exatamente, pastor Diego. Só tocando nesse assunto, me faz recordar quando eu comecei no evangelho de corpo e alma, né? Entrei na igreja com 7 anos, acompanhando meus pais. Todavia, me converti aos 14. E era bem essa dinâmica. 9 horas da manhã, estava tomando Santa Ceia na igreja. 6 horas da tarde, 9 horas da noite, estava pecando de novo. No dia seguinte na escola. Então, realmente, o problema é que às vezes nós temos a dificuldade de entender que os critérios de Deus, eles não são os mesmos critérios dos homens. Eu cito sempre isso a exemplo. Eu sou brasileiro. Suponhamos que eu decida viajar para os Estados Unidos. E lá eu faça algo, cometa uma infração que no Brasil não é crime, mas lá é crime. Eu vou ser julgado pelas leis americanas ou eu vou ser julgado pelas leis brasileiras? Eu sou brasileiro, mas eu cometi um crime que, aos olhos dos americanos, é uma infração. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: não adianta você falar, mas eu sou uma boa pessoa. Ah, mas o ciclano é boa pessoa. Ah, mas eu amo a Deus do meu jeito. Você já deve ter ouvido muitas vezes isso. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Deus sabe como eu sou. Deus entende as minhas fraquezas. Não, amigo. Meu Deus, ele não amigo. vai te julgar pelos seus princípios. Deus vai te julgar pelos princípios dele. Você mora num país chamado Brasil, mas você tem uma cidadania no céu. Deus não vai te julgar pelas leis da terra. Deus vai te julgar pelas leis do céu. Então, é a mesma coisa. Não importa se você está num mundo em que ninguém pode te condenar pelos seus pensamentos. Nenhum júri pode te condenar pelo que você pensa. Mas Jesus diz lá em Mateus 18, Mateus 19,
Se você cobiçar uma mulher aqui dentro, você já caiu com ela. Então não se engane. Deus se move por princípios. E os princípios, ele não se move pelo meu achismo, ele não se move pelo que eu penso, pelo que eu sinto. Ele se move exclusivamente pela sua palavra. E aí que tá, porque pastor, eu tô rindo aqui, eu tô dando risada aqui, porque, meu amigo, é de Deus isso, porque tudo que o senhor está tocando, eu falei na semana passada, eu comentei sobre isso, eu falei assim, tem muita gente que vai ser surpreendido porque, assim, tem gente que tem essa mentalidade que Deus entende ele. Sim. Que fique bem claro para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com o ser humano, Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Então, Exato. à medida com que o homem, a mulher, passa a ter compromisso com a palavra, Deus passa a ter compromisso com o homem. Por quê? Porque o homem passou a ter compromisso com a palavra. A partir do momento em que o homem deixa de ter compromisso com a palavra, automaticamente Deus deixa de ter compromisso com ele. Então as pessoas colocam na cabeça o seguinte: mas Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Aí vamos lá, vamos exemplos na Bíblia. Eu sempre costumo perguntar para o povo: qual é o homem na Bíblia que é conhecido como o segundo coração de Deus? Davi. Deus passou pano quente na cabecinha dele? Não, de modo algum. Qual é o homem na Bíblia que falava face a face com Deus? Moisés. Deus passou pano. Aliás, não passou nem pano, não deixou ele entrar na terra. Exatamente. Diga-se de passagem uma coisa, pastor. Vamos ter tocado sobre Moisés. Moisés, ele começou o ministério dele no monte, certo? Começou o ministério dele no monte. E terminou o ministério dele aonde? No monte. Moisés, ele teve muitas experiências com Deus. Moisés viu coisas com Deus e em Deus que nenhum outro homem experimentou. E mesmo assim, ele começou e terminou o ministério dele, perdão, ele terminou o ministério dele do jeito que começou. Por quê? Porque ele feriu os princípios que Deus estabeleceu. É o que nós estamos batendo aqui. Você pode ter muitas experiências com Deus. Deus pode fazer sua família ser uma bênção, Deus pode te fazer prosperar, te fazer crescer, mas você vai acabar terminando na mesma se você não entender o que ele tem revelado a você pelos princípios da palavra. Não era para Moisés ter terminado seu ministério no monte, era para ele terminar o seu ministério em Canaã. Tem gente que parou no tempo. Avança, 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 depois volta para trás. Avança, avança, avança e volta para trás. Por que isso acontece? Porque ela está seguindo os seus princípios, as suas emoções e não os princípios bíblicos. Aí não tem jeito. Deus não tem compromisso com a minha loucura. Deus tem compromisso com a sua palavra. O missionário certa vez falou isso, eu guardo até hoje no meu coração, mesmo depois de 10 anos que eu ouvi. Então, é uma coisa importante, porque as pessoas elas precisam compreender isso. Deus ele não quebra galho de ninguém. Né? Deus Sim. ele trabalha ali, Deus não quebra princípios para abençoar ninguém. Os princípios de Deus são inegociáveis, né? São completamente inegociáveis. Então, as pessoas elas precisam despertar para isso. Né? Então, para achar que tem gente que acha que se acha muito exclusivo, né? Muito exclusivo. Não, porque Deus me usa como eu sou, e muitos irão se surpreender, pastor. Eu costumo Exato. dizer, é o caso do. Agora eu não me recordo que eu não preparei, eu não sei se é Segunda Reis ou Primeira Reis, do Uzias. Eu só sei que é capítulo Uzias, 26, Uzias é segundo Reis. Segundo Reis. Tem uma parte lá que ele resiste aos sacerdotes Isso. e é dito para ele: olha, não tem glória no que você está fazendo, não. Em outro, esse comportamento que você está tendo, você não vai ser aplaudido. Então, tem muitas pessoas que estão contra a palavra de Deus e, às vezes, o diabo levanta até alguém Só para dizer você está. corrigido. Só corrigido. Primeiro Reis, tá? Eu falei errado aqui. Primeiro É Reis. primeiro Reis, né? É Primeiro primeiro Reis Reis, 26. capítulo Isso. 26. Correto. E o sacerdote fala para ele: olha,
não tem glória no que você está fazendo, não, porque ele era rei, ele não podia cumprir o papel do sacerdote, de oferecer incenso. Então, às vezes, a pessoa, ela está num caminho errado, e o diabo, às vezes, coloca até a Sim. gente perto dela, perto dele, para instigar a pessoa a continuar fazendo coisa errada. Ontem mesmo eu comentava, há 2 domingos atrás, se eu não me engano, no final do culto, entrou uma senhora no culto, né? Uma jovem senhora, e ela então terminou o culto, me procurou, e ela disse assim, ela pegou o celular dela, e no celular tinha a foto de um homem, né? Certamente ali um companheiro dela, de um companheiro, porque ela mora junto, né? E ela disse para mim o seguinte, ó, pastor, eu preciso que o senhor me dê uma revelação. E pronto. Eita Deus. Como diz outro, O senta que coração ela até vem treme história. nessa hora. Falei, pastor, é o seguinte, esse homem aqui, eu queria saber, aí ela mostrou pelo celular a foto do homem. Eu queria saber se esse homem é o homem que eu devo casar. Ah, irmã? É. Porque eu fui na igreja tal, lá o pastor disse que é a promessa de Deus. Aí eu fui na outra, disse que não é. Aí eu brinquei, tu veio aqui para me desempatar esse jogo, né? Tu veio aqui para me desempatar na prorrogação. É desse jeito. Então eu falei, então vamos lá, me fale um pouquinho dele, né? Me fale um pouquinho dele. Então, pastor, tem 40 anos, e por que vocês não se casaram ainda? Então, pastor, é que a primeira mulher dele largou ele. Ah, largou ele? Perguntei, mas por que largou ele? Então, porque ele bebe demais. Já entendi. Passou é além de beber, ele tem outro problema. Falei, qual? Ele usa drogas. Eu falei, então tá bom, irmã. Aí a senhora está me perguntando, a senhora quer que eu lhe diga se ele é a pessoa com que a senhora deve casar? Falou, é. Então tá bom, eu vou te devolver. Eu vou te responder te fazendo uma outra pergunta. Eu fiz isso para ela. Eu perguntei para ela o seguinte, a senhora tem filhas? Ela disse, tem. Eu tenho uma filha de 9 e acho que outra de 16 ou 17. Falei, então tá bom, vamos falar um pouco da maior. A senhora está descrevendo um perfil desse homem para mim. Se a sua filha, essa de 16, 17 anos, chegasse até a senhora e dissesse, mãe, eu vou me casar com uma pessoa, e se ela descrevesse para a senhora esse perfil desse homem na pessoa a qual ela quer se casar, qual seria a tua atitude? Não, pastor, não, jamais. Como é que a minha filha vai casar com um alcoólatra? Como é que a minha filha vai casar com um homem drogado? Eu perguntei para ela, a senhora está querendo alguma resposta ainda? O que eu quero, o que eu quero mostrar com tudo isso? Pastor Diego, reto no Não, assunto. sabe, ela já entrou já sabendo a resposta. O problema das pessoas é isso, elas vão procurando até encontrar alguém que fale o que ela quer ouvir. Saber. Pastor, isso é perigoso. Você que está nos ouvindo, isso é perigoso. A gente tem que procurar a ter o que Deus tem. E nem sempre, pastor Michel, o que Deus fala vai nos agradar. Exatamente. Eu gosto de dizer que são os 4 degraus. Primeiro tem aquilo que eu quero, depois tem aquilo que eu preciso, depois entra aquilo que Deus quer e, por fim, aquilo que nós queremos em Deus. O problema é que muitas pessoas elas vão para a igreja buscando o que ela quer e não o que ela precisa. Até ela chegar no nível do que nós queremos, ou seja, alinhar o querer dela ao querer de Deus, alinhar a vontade dela à vontade de Deus, ela vai ser obrigada a subjugar as suas emoções. Entre a vontade do homem e a vontade de Deus, existe uma coisa chata chamada emoção. As nossas emoções transformam o nosso caminho até a vontade de Deus em um precipício. É o que o senhor acabou de falar dessa mulher. Na verdade, o que ela queria era um companheiro. Ela queria alguém que realizasse, que a completasse. Mas ela estava tão carente emocionalmente que ela estava disposta a abraçar qualquer pessoa, mesmo alguém que pudesse lhe fazer infeliz.
Aqui fica um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, muitas pessoas estão nos assistindo, eu sei que também tem amigos pastores que estão nos assistindo, fica esse conselho. Você não vai conseguir revelar a vontade de Deus para uma pessoa sem antes trabalhar as emoções dessa pessoa. A verdade é esta, pastor Diego, prezados amigos que nos assistem. O pastor pode orar, você pode fazer um jejum, você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de todas as versões que existem da Bíblia. Você pode fazer campanhas o quanto quiser, mas se você permitir que as suas emoções governem você, governem a sua vontade, você nunca provará a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A distância entre um homem, a vontade do homem e a vontade de Deus está nas suas emoções. Vença as suas emoções, assuma o controle das suas emoções e pode ter certeza que ninguém mais vai conseguir dominar você. Infelizmente, a gente atende isso com muita frequência. A pessoa ela tenta até usar versículos bíblicos para embasarem o que ela está sentindo. Elas usam revelações, como o senhor bem disse, as revelações e revelamentos para embasarem o que ela sente. Mas Deus não trabalha o que você sente. Deus trabalha a vontade dele que se revela pela palavra. Então, vença suas emoções e você vai ter uma vontade alinhada à vontade de Deus. O senhor tocou nessa questão de emoção, né? Isso me faz refletir de um assunto que até eu iniciei contigo hoje à tarde, que é o Gênesis capítulo 15, e Sim. foi o caso do Abrão, né? As emoções dele estavam afetando as projeções dele. Porque na mente do Abrão, isso está aqui em Gênesis 15, você que tem aí a sua Bíblia, né? Esses dias eu estava fazendo a live aqui, eu falei assim, você que trouxe a sua Bíblia, olha, está tão acostumado, irmão, você que trouxe a sua Bíblia, levanta aí, fala uma coisa, né? Então, aí eu falei de Gênesis capítulo 15, porque a preocupação do Abrão, pastor, era a respeito daquela semente que Deus não tinha dado ainda. Primeiro que ele estava avançado de idade, e a sua esposa também estava avançada de idade. Aí o desespero. E a mente do ser humano é algo assim terrível, né? A mente do ser humano. Eu costumo brincar lá na igreja, brincar na igreja assim no bom sentido na mensagem, né? Pessoas, às vezes, várias vezes já aconteceu isso comigo. Você tá lá, menor, você tem medo de tudo, aí a mãe apaga a luz, aí a toalha tá pendurada, aí bate a claridade da rua, aí pega na toalha, faz aquela sombra, parece um fantasma. Quando bate um vento, então, a tua mente vai trabalhando. Tua mente vai trabalhando, 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 você vai vendo coisa onde não existe. E o Abrão estava desse, a preocupação do Abrão. Aí Deus vem aqui no versículo de número 4, Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Aí Deus vem, explica para o Abrão a vontade dele e refrigera ele, dizendo o seguinte: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, eis que veio a palavra do Senhor e dizendo, este não será o teu herdeiro. Então, Deus aqui põe um ponto final. Se a sua projeção era de que as coisas não iriam acontecer, acaba com isso, porque eu estou te dando uma outra projeção. Vai acontecer. Ou seja, a sua não vai terminar do jeito que você está pensando. Quem sabe, neste momento, a gente tem pessoas aqui que você está com uma projeção muito ruim. Do jeito que as coisas estão indo, eu estou esperando o pior. Para com isso. Palavra final continua sendo o Senhor. Aí diz mais: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus mostrou aqui claramente para Abrão a vontade dele. Abrão, a minha vontade não é que nem você e nem a tua esposa morra sem filhos, e tampouco o Damasceno Eliezer seja o herdeiro. Então estava tudo combinado, vamos dizer assim, né? Estava tudo certo. Acalma o teu coração, tira essa coisa ruim de dentro de você, descansa, meu caro. Descansa, fique em paz, porque já foi essa é a verdadeira revelação. Essa é a verdadeira revelação. Descansa. Mas aí
pastor, no capítulo 16, alguém tirou ele da vontade de Deus e trouxe ele para a permissão. E nem sempre, para o impacto ser maior, nem sempre o diabo usa os distantes. O diabo usa Exatamente. quem está perto. Sabe por quê, pastor? Porque às vezes, se um estranho falar, a pessoa não vai acreditar. Ah, é um estranho. Mas às vezes o diabo usa quem está perto. O diabo usa quem você costuma ouvir. O diabo usa aquela pessoa que se tornou até um tutor, um coach, porque esse você vai ouvir. Você não vai discordar dele, né? Sim. O seu mentor, e agora a moda é essa, tal de mentor, né? É o mentor. Então você não vai deixar de dar ouvido, ainda mais a esposa. Mas aí no capítulo 16, no versículo 1, né? Sarai fala, né? O versículo 1, versículo 2, que Deus a impediu, e por aí vai. Aí, no versículo 3, vai dizer: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, o que aconteceu aqui? Ele já tinha vontade de Deus. Ele não precisava fazer mais nada, a não ser a sua parte. Na linguagem alta aqui, nós já sabemos o processo. Ele, não, minha esposa, calma aí. Deus já mostrou a vontade dele. Não, mas o Damasceno... Não, Deus já mostrou a vontade dele. Agora, deixa as coisas acontecer. Mas a palavra dela... Então, o problema das pessoas hoje é o seguinte, elas pedem para Deus falar. Mas qualquer discurso parece ser mais forte do que a palavra. Qualquer opinião, qualquer direção parece que tem mais força do que aquilo que Deus ele está tratando com a pessoa. Eu costumo dizer, pastor Michel, isso já foi comprovado cientificamente, que o máximo uma pessoa consegue guardar alguma coisa na mente, diante de tanta informação, é no máximo aí 30 minutos. Por isso que a pessoa no culto, ela tem que levar uma caneta, leva um papelzinho, anota, e o que você entendeu, você chega na tua casa, você medita mais um pouco. Mas o que eu quero explicar com tudo isso? Alguns, o máximo que consegue guardar a promessa de Deus, a palavra de Deus, é até o término do culto. Porque na rua, Exatamente. ou vai embora com alguém, ou vai de companhia com alguém, e de repente o diabo usa aquela pessoa que está com você de companhia para tentar tirar você da vontade e levar você para a permissão. Deus não iria impedir Abraão de deitar-se com a serva. Deus não ia enviar um anjo para parar aquele processo. Como na minha vida, na tua vida. Deus ele vai dar a palavra. E se eu insistir na permissão, Deus ele não tem controle de nada. Agora, na Exatamente. vontade, o que Deus mostrou para Abraão? Fica na minha vontade, porque o impossível acontece na minha vontade. Agora, na permissão, ó, lava as minhas mãos. Abraão, ele reflete bem a nossa vida hoje. Porque todos os erros que Abraão cometeu foi baseado em previsões, em projeções. Há uma diferença entre a projeção e a revelação. O homem ele tem uma projeção, uma possibilidade do que lhe espera no futuro. Já Deus trabalha com a previsão. Deus trabalha com a revelação. Ele mostra para você a certeza do que vai acontecer no futuro. Então tem que ser lógico nesse momento. O que eu quero? Uma projeção, que é uma possibilidade, ou uma revelação, que é uma certeza. Abraão ele tropeçou muito em nome das suas projeções. Por exemplo, ele estava peregrinando em Canaã. Deus falou que era ali que ele tinha que estar. No entanto, ele passa por um período de seca e ele decide descer ao Egito. A Bíblia diz que lá no Egito ele quase perde a sua mulher. Por fim, resgata a sua mulher. E o que acontece? Algo que poucas pessoas prestam atenção. É no Egito que ele recebe de presente bois, camelos
servos e servas. Anote isso. Bois, camelos, carneiros, servos e servas. Qual era a origem de Agar mesmo? Ela era egípcia. Ou seja, a primeira projeção equivocada de Abraão, desprezando a revelação que Deus tinha dado de peregrinar na terra, já trouxe um encalço ali. Vamos assim dizer, foi um agente secreto. Foi o cavalo de Troia na vida dele. Sim. Passa-se Perfeito. algum período de tempo, passa-se alguns anos, quem é que entra em cena para estragar a vida do Abraão? A bendita Agar. Então, o que acontece? E, de novo, Abraão cede a voz da sua esposa, abandonando a revelação que Deus deu para ele, em Gênesis 15, como o senhor bem citou outrora, para abraçar a previsão de Sara, que ela não poderia ser mãe e que a escrava seria uma boa barriga de aluguel. Então, fica aqui uma dica para os nossos queridos irmãos que nos acompanham. Você tem que se perguntar, o que eu vou abraçar nesse momento? Por exemplo, nós estamos em 2020, no meio de uma pandemia. É nítido, e sem partidarismo aqui, nosso foco é a palavra, qual que tem sido a maior confusão diante desse coronavírus? Cada um tem uma projeção. Um órgão fala uma projeção, um governo fala uma projeção, aí vem o Ministério da Saúde dar um, aí vem o Tribunal Superior fala outro, aí vem o prefeito X e fala outro, vem o governador e outro, aí vem um biólogo do YouTube, ele vai lá e fala outro. Ou E seja, aí vem as outro, pessoas estão... aí vem outro e diz que vai todo mundo morrer. Já falaram que ia ser 20 milhões de pessoas morrendo. Então, o que acontece? É muita gente dando muitas projeções, possibilidades. Mas a Bíblia deixa muito claro que a palavra final, ela vem de Deus. Não é entendam isso. A palavra final, ela não vem de Deus porque Deus quer ser soberano. Ele já é. Deus não precisa se autoafirmar em nada. Tem gente que acha, pastor Diego, que Deus ele fica no trono dele se perguntando todo dia: o que eu posso fazer hoje para mostrar para esse povo que quem manda aqui sou eu? O que eu posso fazer hoje para dizer é eu que dou a cartada final, sou eu aqui? Gente, não. Deus, ele prevalece na sua palavra porque ele é o único que conhece o futuro. Satanás era um anjo, ele ficava diante de Deus e mesmo assim ele não conhece o futuro. Os demônios não conhecem o futuro. O seu guru espiritual, o seu coach, o seu mentor não conhece o futuro. Eu não conheço o futuro, o pastor Diego não conhece o futuro. Quem conhece o futuro é Deus. Então, se você quer ter uma vida plena, uma vida completa, você precisa abandonar as suas projeções e ficar com as revelações de Deus. Deus não vai se revelar pelas suas emoções. O que eu atendo de pessoas que dizem, não, pastor, mas eu orei, eu fiz até um jejum, Deus confirmou no meu coração. Aí você vai ver o que Deus revelou no coração dessa pessoa, como o exemplo que o senhor citou no atendimento feito. Pastor, não bate com a Bíblia. Que diacho de revelação é essa que não bate com a Bíblia? Então existem dois deuses. Existe o Deus que fala no seu coração e existe o Deus que fala na palavra. Que bagunça é essa? O que é uma divisão? É você aplicar duas visões opostas dentro do mesmo contexto. Tem gente que está vivendo uma divisão na vida cristã. E o que Jesus disse? Uma casa dividida não fica de pé. Porque você está aplicando duas visões diferentes. Você quer viver a visão da palavra e você quer viver a visão das suas emoções. Aí você acaba saindo da vontade de Deus para ir para a vontade humana. E aí, meu amigo, já era. Abraão pagou um preço caro, Davi pagou um preço caro, Moisés pagou um preço caro, e nós estamos falando aqui, pastor Diego, com muitas pessoas que também estão pagando um preço caro. É hora de você chegar à conclusão que as suas projeções só são possibilidades. A revelação de Deus são plenas certezas que te levam à vitória. E assim, né, pastor Michel, e é fato que Deus ele não vai ficar tirando queda de braço, né, usando esse termo com a pessoa. Deus não vai ficar insistindo, Deus não vai ficar o tempo todo, sabe, puxando a corda, não, vem para cá, não, eu quero para cá. Isso com Deus não cola. Né? Eu me lembro do fato do próprio Samuel, quando Samuel, velho, aí colocou os filhos para reinar,
os filhos fizeram só besteira, eram pervertidos. Os anciãos chegaram no Samuel, em outras palavras, Samuel, tu tá velho, seus filhos não prestam. Aí abriu porta para quê? Para entrar um outro desejo, para olhar para as outras nações, se comparar Sim, aos outros, mas as outras nações têm rei. Queremos um rei, né? Então, quando não se faz o papel dentro de casa, aí abre porta para outras coisas. Aí, exatamente. o Samuel ficou triste, foi falar com Deus, Senhor, né? O povo está me rejeitando, Samuel, não é você, é a mim. Eles estão rejeitando a mim para que não reine sobre eles. Aí, olha a vontade, olha a permissão de Deus. E que o povo quer, Samuel, o povo quer um rei. Então, ouve a voz do povo. Senhor, ouve a voz do povo. Mas olha que coisa séria. Mas diz para eles o que vai acontecer, o que esse rei vai fazer com eles. E o Moisés e o Samuel descreveu tudinho para o povo. E no final, queremos um rei. Quer dizer, não Exatamente. adianta, não adianta. Tem pessoas que você vai pregar, você vai mostrar as consequências, você vai mostrar, olha, vai dar problema, você vai arrumar para a cabeça. Vida sentimental, então, nem se fala. Nossa, meu Deus do céu. Mas eu o amo. Ele é tão carinhoso comigo, minha filhinha. Ele pode ser carinhoso contigo, mas né, luz e trevas se combinam. Não, mas ele vai mudar, né? Eu vou mudá-lo, né? A pessoa já Eu, assume a missão de Deus, eu, Brasil. é a quarta pessoa da Trindade. Eu vou mudar, sabe? Aí vai, aí depois vem com a cara de tacho, depois vem com a cara de tacho, chorando. Não avisei? Quer dizer, Exatamente. entendeu? Pastor Diego, é uma coisa assim muito incrível isso tudo, porque a Bíblia fala muito sobre a palavra obstinação. Quando o coração da pessoa está obstinado a algo, quem consegue mudar? Eu me chamo a atenção disso porque mesmo depois de explicar tintim por tintim o que aconteceria quando aquele povo tivesse um rei, eles não conseguiam absorver aquilo. Quando o coração de uma pessoa está inclinado para uma vontade, seja ela boa ou ruim, ela se fecha de uma maneira, ela se blinda de uma maneira que tudo que você tenta falar para ela é ineficaz, porque ela já está decidida. Você pode sentar com aquela pessoa, colocar ali as projeções, você pode colocar ali a palavra, você pode colocar ali os gráficos, você pode falar, olha, escuta, eu já vivi isso antes, mas não adianta, já está penetrado o coração a fazer. Eu faço uma brincadeira, pastor Diego, não assisto, graças a Deus, estou livre disso, mas aquela famosa Malhação da Globo, a Malhação. Eu tinha meus 5 anos de idade quando começou a passar aquilo e passa até hoje. E o roteiro sempre era o mesmo. Lembra que eu assistia na adolescência? Passava-se uma temporada, começava outro. A história é sempre a mesma. Um menino gosta de uma menina e tem alguém que gosta ou do menino ou da menina e faz tudo para separar os dois. Passam por dificuldades, termina, voltam e no final ficam juntos. Muda-se os personagens, muda-se o contexto, mas o roteiro é o mesmo. O problema é que tem pessoas que elas acham que com elas vão ser diferentes. Não, os outros reinos têm reis. Ah, mas o reino X ele faz isso, o reino Y faz isso, o reino Y é mal nisso aqui. Não, mas com a gente vai ser diferente. As pessoas tendem a achar que elas são especiais a ponto de viverem algo que se destoe das outras pessoas. Não, eu estou fazendo desse jeito, mas no meu caso vai ser diferente. Meu irmão, acorda. São 7 bilhões de pessoas no mundo. O que faz você achar que o seu caso é diferente? Fica do lado de um pastor por uma semana nos atendimentos pastorais que ele fizer, você vai perceber que muda-se os nomes, muda-se a história, mas o roteiro é o mesmo. São os mesmos dilemas, são as mesmas dores, são os mesmos problemas. E por que que são as mesmas coisas? Porque a vida humana é assim. O ser humano, ele tenta bancar de complexo, né?
ou vem a filosofia, olha, porque a mente humana é complexa, olha, porque o corpo humano ele é complexo. A gente é tudo igual. Muda uma coisinha ou outra aqui, mas nós temos as mesmas ambições naturais, nós temos as mesmas banalidades, as mesmas futilidades. Um é mais intelectual, o outro é menos intelectual, mas no fundo, o coração é o mesmo. A gente é tudo corrompido pelo pecado. Então, achar que o seu caso é especial é brincar com a sorte. Quem age em nome da sua vontade toda hora, ela vai acabar perdendo o seu direito a escolher. Esse que é o problema. Fica a dica aqui. Quem só se baseia pela sua vontade vai chegar a um nível da vida na qual você não vai mais poder ter direito dela. Uma moça solteira, ela tem o direito de escolher com quem ela se casar. Aí ela vai em nome da vontade, eu quero esse. Não é o ideal, mas eu quero esse. E depois que casou, ela vai poder usar a mesma vontade para se divorciar e casar de novo? Biblicamente, não. Uma pessoa que em nome da vontade comete um crime, ela é presa. Uma vez que ela está presa, a vontade dela vai poder ser executada outra vez? Não vai. É o Então, exemplo do peixe, né? O sim, peixe, ele tem, antes de morder a isca, de ser fisgado, ele tem a liberdade dele. Aí, quando ele sim, é sim. fisgado, agora ele não tem mais sua vontade. Agora, quem domina? Quem dirige ele? Aquele que Exatamente. fisgou. Aquele que o fisgou. E é interessante que ele até tem um espaço de vontade para percorrer para cá ou para lá, mas ele está dentro de uma redoma. Nunca vai poder ceder. A mesma coisa é o ser humano. Ele pode viver a vontade dele até um limite. Agora, quando essa vontade ela excede o limite da palavra de Deus, ali é um alerta. Ei, acorda aí, meu filho. Aqui não é para você. Não vai nesse caminho. Não siga essa direção. Aí cabe a ela escolher. Eu até fiz essa brincadeira com o senhor, né? Esse exemplo contigo, quando a gente foi escolher o tema para essa live. O peixe, Deus falou: ó, você é livre, nada. Vai para lá, para cá, para lá, para cá. Ele está na vontade. Mas suponhamos que por algum motivo esse peixe pulou. Pulou, foi parar na beira da água e não conseguiu mais voltar. Na hora que ele saiu da água, ele saiu da vontade plena e caiu na permissão. Uma vez, pastor Diego, minha única experiência como pescador, minha única. Pesquei um peixe desse tamanho, assim, mais ou menos, e deixei ele para fora. Na minha ilusão, eu pensava que quando você tirava o peixe, ele morria, logo em seguida. Não, ele ficou mais meia hora, 40 minutos, se contorcendo fora d'água. Estava vivo? Estava, mas estava sufocando. Assim tem vivido muitas pessoas. Elas estão vivas ainda, num casamento infeliz, quebrada financeiramente, num pecado lascado. Elas ainda estão respirando. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Por isso que a Bíblia diz, a vontade de Deus é a melhor. Deus ele não apresenta a vontade dele para te impor. Ele te apresenta a vontade para te proteger. A vontade dele é E, melhor. e assim, capítulo 1, o versículo é o de número 26, né? Porque a permissão ela é concedida a partir do momento que Deus percebe que a pessoa não. E é fato, pastor, que tem pessoas que tá nítido já. A pessoa não quer mudar. A pessoa colocou uma coisa na cabeça, aquilo que nós estamos falando aqui, o meu caso é diferente, Deus me entende, Deus sabe por que eu sou assim, e às vezes, usa até o exemplo. Eu conheço alguém que é crente, que casou com uma pessoa que não era da igreja e vivem felizes. Já ouvi gente dizer isso, não, porque parente meu casou com alguém que não era da igreja. E olha, dá até inveja da vida que eles levam. Eu costumo dizer o seguinte: não acredite em fotos, acredite em fatos. Tem gente Boa. que. Anota aí, ó. Tem Anote isso. gente
Tem gente que acha que a felicidade, o sucesso do outro é baseado numa foto, né? Antes de uma foto ir para a internet, ela é pensada. O Exato. jeito. Quantas fotos foram descartadas até aquela chegar? Hã? O propósito é esse. Então não acredite em foto, acredite em fato. Então veja bem, quando Deus percebe que a pessoa, você quer? Quer. Não vai mudar, não vou mudar. Aí Romanos, tá aqui, ó. Romanos 1, 24. Tem um grupinho de gente que não gosta disso aqui nem. Esse grupinho, Ah, eles ficam bravos, hein? A esse turma do Malacoia. grupo fica doido. Olha o 24. Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou. Abriu mão. As concupiscência, o que é concupiscência? Desejo desenfreado do seu coração. A imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Aí no 26 vai dizer o seguinte, olha outra permissão. Primeiro Deus usa o termo, no 24, entregou. No 26, Deus usa outro termo que é para tratar do mesmo assunto. Pelo que Deus os abandonou. E que abandonar é deixar de estar do lado. Eu não abandonei a minha esposa. Você está do lado da sua esposa? Não, então você abandonou. Exato. Não abandonei meu marido, não. Moro debaixo do mesmo teto, mas não está do lado. Então você abandonou. Então abandonar não está mais do lado. Então, pelo que Deus os abandonou, saiu do lado deles as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário, a natureza. Então, quando Deus percebeu que eles não queriam mudar, então Deus disse o seguinte: então, eu vou permitir que vocês façam o que vocês quiserem. E tem gente que está assim, pastor, está num desejo desenfreado, lascado, porque não pode interferir mais, porque é uma vontade da pessoa. É uma vontade da pessoa, está no coração. Aquela coisa desenfreada, é aquele carro sem freio. É um carro sem freio numa ladeira. Acabou, meu amigo, não tem quem para. Quando ou ele para num muro, ou ele para num poste. Por quê? E tem gente que está desse jeito. Quero, porque quero, o pastor prega, a mãe prega, o pai fala, o tio fala, e todo mundo fala. E normalmente a pessoa fala assim: ah, esses que falam para mim estão tudo doido, eles não querem ver a minha felicidade. Pastor, é interessante o senhor tocar nesse ponto, porque assim, pegando aqui a ponte do que o senhor fala, né? Porque Deus os abandonou às suas paixões. Esse as é acraseado, então ele está falando o seguinte: Deus os abandonou a modo de viverem. Deus os abandonou a ponto de viverem por suas paixões infames. Quando você está apaixonado, já diz aquela música, né? Tô apaixonado, tô largando tudo, não tô nem ligando porque vão dizer. Assim é a vida de muitos crentes, né? Eu tô apaixonado. Como o senhor já me conhece, eu gosto muito de falar sobre a vida sentimental. E toda pessoa que ela está obstinada no seu coração a viver a sua vontade, ela vive uma eterna paixão. Ela vive apaixonada por si própria. Ela vive apaixonada pelas suas ambições distorcidas. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai mais incomodá-la, não vai mais tocá-la. Ele vai deixá-la. O problema é que você vai quebrar tanto a cabeça, mas tanto a cabeça, que você não vai conseguir perceber o quanto aquilo está te fazendo mal. Porque a paixão nos cega. Claro, nós sabemos que há mulheres que não abandonam maridos violentos porque tem medo, porque não tem como se manter. Mas quantas mulheres a gente já não viu por aí que elas sofrem na mão de um marido violento, mas não deixa por quê? Porque não, eu acredito que ele vai mudar. Ela tenta se convencer de todas as maneiras que aquele intento, que aquela vontade do coração dela vai fazer bem em algum momento. O problema é que nessa brincadeira passou 10 anos.
passou 20 anos, Abraão passou 13 anos provando do silêncio de Deus. Só um E detalhe, o tempo, pastor. Desculpe sim, te cortar, só um detalhe. Como tem obreiros nos assistindo, pastores nos assistindo, às vezes alguns sabem, outros não, mas é importante o pastor dando aconselhamento, o obreiro, e se a mulher se abrir ao meu marido me agride, não fica só na oração, você tem que aconselhá-la a procurar a polícia. Não, mas exato. continua orando e tomando pancada. Não, não, você tem que procurar a polícia, né? Tem que, porque às vezes, não, mãe, tá orando e o outro olho tá roxo. Tá orando e Quem tinha que apanhar por pancada. nós já apanhou, né? Quem Então tinha que apanhar por nós já apanhou, foi Jesus. Eu tendo a pensar que há pessoas que querem imitar Jesus no sentido distorcido da palavra, viu? É o Calvário 2, o sofrimento continua. dá até um filme esse, hein? Dá Calvário um do... filme, dá um filme. Mas, pastor Diego, é muito forte essa declaração. Deus os abandonou às suas paixões, ou seja, a modo de viverem as suas paixões. Graças ao bom Deus, tem algumas pessoas que depois de tanto apanhar, elas param um pouquinho e falam, poxa, eu acho que eu preciso mudar. Algumas ainda acham, outras não continuam achando nada. E, lamentavelmente, elas vão definhando, 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 até que não tem mais o que se fazer, algumas perdem até a vida. Como pastores, a gente sofre muito ver essa situação. Você vê uma ovelha que veio para Jesus, que você batizou, alguém que você olha para aquela pessoa e percebe nela um potencial para se destacar, para despontar na vida, e por causa de uma vontade tola, por causa de um desejo incontrolável, ela se separa da graça de Deus, ela se separa da vontade de Deus para viver a sua própria vontade. E vai sofrer por aí como um filho pródigo da vida, como uma Noemi da vida, um Abraão que ficou 13 anos provando o silêncio de Deus, entre outras coisas. O nosso desejo de oração, o nosso objetivo aqui nessa live é justamente isso, explicar para as pessoas que a vontade de Deus nem sempre ela é a mais fácil, mas ela é a melhor. Só para você ter como base, os nossos amigos terem como base, daqui onde eu moro em Arujá, e eu dirijo uma igreja que fica no bairro de Guarulhos. Eu tenho dois caminhos para poder ir para a igreja onde eu pastoreio. Não é longe, mas também não é tão perto. Eu posso ir por uma pista, que ela é plana, é uma rodovia Presidente Dutra, bonitinha, e chego lá, eu posso ir por um caminho por dentro, na qual vira daqui, vira dali, vira daqui, vira dali, passa um monte de buraqueira e vai me levar no mesmo destino. A diferença é que se eu for pela Dutra, eu tenho que pagar pedágio. Se eu for por dentro, eu não pago pedágio. Aqui que entra a questão. A Dutra representa a vontade de Deus. Ela é plana, ela é perfeita, ela é agradável, só que tem um preço. O caminho que eu posso cortar é a vontade do homem. Ela é tortuosa, ela é escura, ela é esburacada. Talvez seu carro vai quebrar no caminho e você nem chegue no destino. O problema é que as pessoas não querem pagar o preço da vontade. E qual que é o preço de pagar da vontade de Deus? É a obediência. Pastor Michel, qual que é o preço que eu tenho que pagar para viver a vontade de Deus? Obedecer. E é difícil obedecer, porque obedecer implica entender que há alguém superior coordenando a sua vida. As pessoas não querem ninguém coordenando a vida delas. Só que obedecer a Deus é muito melhor do que obedecer às suas vontades. Porque obedecer a Deus te leva à segurança. Obedecer à sua vontade te leva ao caos. Segurança ou caos? O que nós estamos escolhendo? Exatamente. E assim, é importante pontuar, eu tenho falado sobre isso, que no mundo espiritual não existe neutralidade. As pessoas precisam Não. compreender isso. Não tem como você ser neutro. Ou a pessoa é da luz, ou a pessoa ela é das trevas. Né? A isso precisa ficar bem claro para a pessoa. Né? Aquela história, não sei se o senhor já ouviu, diz que o camarada estava andando em cima do muro, para lá e para cá. Né? De um lado tem Deus, e do outro lado tem o diabo.
E Deus falando, desce, 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 o diabo, ó, caladinho. E o homem anda para lá, para cá, e Deus desce, desce, desce. E de repente aquele homem perguntou para o diabo, mas por que só ele fala? Por que só ele pede para me descer? O diabo simplesmente disse, porque o muro é meu. O muro é meu, ué. Se você está fazendo a minha vontade, para que eu vou me... Ué, o ditado diz, alguém chuta o cachorro morto? Não chuta, porque está morto. Ninguém se preocupa. Então, se você está fazendo a minha vontade, para que eu vou me preocupar com você? Então, baseado nisso, a gente entende que não existe neutralidade no mundo espiritual. Então, assim, diante disso, a pessoa ela precisa tomar uma decisão. Né? Não decidir é uma decisão. Exatamente. Então, É assim, como nas eleições. A pessoa que ela vota nulo, ela acha que ela não votou em ninguém. Mas o não voto dela vai eleger alguém. Simples assim. Votar nulo, votar branco, simples assim. Você está permitindo que alguém seja eleito. Então, você está decidindo. Meus amigos, meus amados, meus irmãos, uma decisão é uma das coisas mais poderosas. É uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano tem. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem para ser um ser pessoal. Deu a ele a volição, a capacidade de definir os seus caminhos. A prova de que Deus nos deu o poder da decisão, que ele diz para o homem em Gênesis 27, 1, 27 e 28. Eu quero que você governe sobre a terra. Eu quero que você possa gerir, administrar a terra. Então, Deus nunca vai podar a sua decisão. Mas o que ele está querendo dizer, e nós estamos aqui ratificando nessa live, é a decisão que você tomar, se for alinhada à vontade de Deus, ela será muito melhor. Eu faço como exemplo, pastor, eu vejo que tem um móvel aí atrás do senhor, pega um lençol e joga em cima desse móvel. Qual formato que esse lençol vai ter? Ele vai ter o formato do móvel que tem aí. Se é um armário, é o formato do armário. Se é um sofá, é o formato do sofá. Então Deus, ele não quer mudar a sua vontade, ele quer aperfeiçoar. Lembra de 1 Reis 17? Qual que era a decisão daquela mulher viúva? Fazer um pão para ela, um pão para o filho e morrer de fome. O Eliseu mudou o plano dela? Ele melhorou. Então, você vai fazer isso mesmo. Faz um pão e um pão. Só que em vez de ser um para você e para o seu filho, um é para você e para o seu filho, o outro é para mim. Porque olha a pela palavra de projeção. Deus. Oi? Olha a projeção dela. A projeção dela. Aí, olha só que forte isso. Ela estava com uma projeção. Vem o profeta e traz a revelação. Nunca troque uma revelação por uma projeção. Projeção é do homem, possibilidade. Revelação é de Deus, certeza. A projeção dela pela revelação do profeta, a palavra do profeta se cumpre. Então, Deus está nos dando algo muito importante aqui. Deus não quer mudar a sua vontade. Deus não quer decidir por você. Deus quer aperfeiçoar a sua vontade, alinhando a vontade dele. Viva a vontade de Deus. E vale lembrar que a internet está ruim de novo, né? E vale lembrar que a matemática da projeção é uma e a Sim. matemática da revelação é outra, né? Porque na matemática da projeção, ela e o filho come e morre. Mas na Isso. matemática da revelação, é você, seu filho e eu. E sobra por mais tempo que for preciso. Então, Deus é muito surpreendente, sabe? Claro que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, mas tanto eu como o Senhor já tivemos as nossas experiências particulares com Ele. Quantas vezes nós nos vimos diante de situações que a gente tinha plena convicção de que não daria certo? Quantas vezes nós não passamos por impasses em nossas vidas que o negócio se amarrou de um jeito que a gente entrou até em desespero muitas vezes. Só que aí nós entendemos, peraí, calma, respira. O que Deus está falando a respeito dessa situação? Porque tem coisas que Deus fala para a sua vida.
E tem coisas que Deus fala para momentos específicos da sua vida. Aí entra até um ponto importante, pastor Diego. Tem gente que está vivendo o passado. Algumas coisas que Deus falou para você no passado é para você seguir até hoje. Mas algumas coisas que Deus falou para você no passado era para aquele momento do passado. Você estando numa nova etapa, você tem que buscar novas orientações, novas direções que vão guiar você. Para abrir o Mar Vermelho foi um cajado. Para abrir o Rio Jordão foram 4 sacerdotes e a arca. Então, tem que seguir qual que é a revelação daquele momento. Então, a gente passou por momentos assim, mas aí a gente parou um pouquinho e falou, opa, o que Deus quer falar comigo? Eu sempre ensino as pessoas a fazerem isso. Entra no teu quarto, pega a tua Bíblia e fala, Deus, tem mais ninguém aqui. Eu, o Senhor e a sua palavra. O que o Senhor quer falar comigo? E ali você vai ter a direção certa, a revelação certa, para ter o resultado certo. Exatamente, você tocou no assunto importante do Mar Vermelho. Aconteceu isso com Davi. Né? O Davi ele foi ungido rei, tinha subido o trono, mas ele foi ungido. E os filisteus vieram. Desceu à fortaleza, falou com Deus. Senhor, devo ir? Vai. E ele viu Deus romper os inimigos com quem rompe as águas. Os filisteus se reagruparam, voltaram pela segunda vez. Ele poderia ter dito o quê? Ah, mas para que eu vou falar com Deus? Já sei. Outra estratégia. Exato. Então, assim, isso mostra que o nosso Deus, ele não gosta de rotina, né? Não gosta. Ele não curte, não. Deus não gosta de rotina mesmo, não. Deus ele não gosta de rotina porque ele sabe que o ser humano, quando ele para, ele começa a planejar coisas ruins no seu coração. É incrível. Toda vez que a gente vê um homem de Deus parando, ele faz besteira. Temos exemplo de Davi, nós temos exemplo do próprio Abraão, quando achou que já estava confortável demais, vivendo aquela realidade, já queria tomar suas decisões por si próprio. Então, Judas, ele devia estar ali na Santa Ceia junto com Jesus, mas ele preferiu se ausentar para fazer seus próprios desígnios. Toda vez que a gente se acomoda, a gente peca. Eu era criança e eu ouvi essa frase, carregam comigo, e eu creio que você também já ouviu muitas vezes. Mente vazia é oficina do diabo. O próprio rei Uzias, né, que nós vimos aqui na palavra, e tendo se fortificado, corrompeu seu coração até se perder. Ou seja, ele chegou num nível da vida dele que ele não tinha mais para onde crescer, ele já tinha crescido o máximo. Salomão também passou por isso. Então relaxou. Toma cuidado. Quando você permite que o conformismo, que a zona de conforto faça parte da sua rotina, você começa a deixar Satanás induzir a sua mente, induzir suas emoções a pecar contra Deus. É por isso que o ser humano tem que tentar produzindo. Terra que não produz dá mato. Cristão que não produz dá pecado. Pode ser, hein? Gente, coisa boa, hein? Vamos compartilhando, pessoal. Vamos compartilhando. Vamos. Como diz o mineiro, aqui é mensagem para mais de metro. Glória a Deus. Né? Aqui já peguei um monte de mensagem já. Coisa boa, hein? E com certeza vai acrescentando aos nossos irmãos. Exatamente. Nós estamos em tempo, pastor Diego, nós estamos num tempo muito importante. Essa quarentena, embora ela tenha trazido alguns prejuízos, tem infelizmente, por meio do coronavírus, pessoas têm sido levadas dessa terra e nós, de modo algum, estamos desprezando o teor disso tudo. Mas a gente tem que procurar tirar um lado positivo de tudo, até do sofrimento. Essa quarentena está servindo para revelar muitas coisas. Uma das coisas que essa quarentena está revelando é o caráter das pessoas. Outra coisa que essa quarentena está revelando é o nível de fé e de maturidade das pessoas. Outra coisa que essa quarentena está revelando é que se você ainda não conseguiu viver o melhor de Deus, a culpa não é pela falta de tempo, a culpa não é falta de sabedoria, não é falta de oportunidade, a culpa é a falta de vontade. Porque
com o tempo que as pessoas estão em casa, quanto conteúdo, lives como essa estão sendo transmitidas por todo o Brasil, nós não somos os únicos pastores que estamos fazendo isso. Quanta gente poderia estar nesse momento se alimentando dessa palavra, mas talvez está mais interessante assistir um filme nesse momento. Então, as pessoas elas querem ter o acesso à vontade de Deus, se cumprindo na vontade dela, mas ela não está fazendo nada para equilibrar. Porque vamos entender aqui uma coisa. Vamos pegar uma coisa aqui. Deus ele fica em cima ou ele fica embaixo? Ele fica em cima, no alto. O homem está em cima ou ele está embaixo? Ele está embaixo. É Deus que tem que descer para o meu nível? Ou sou eu que tenho que subir para o nível de Deus? E agora? As pessoas elas estão querendo, pode prestar atenção. Olha como que as pessoas oram. Deus me dá. Deus faz isso para mim. Deus intervém a meu favor. Deus me cura. Deus me prospera. Deus me abençoa. Deus faz isso. Ou seja, elas sempre querem que Deus saia da onde ele está para descer aonde elas estão. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoa onde? Em lugares celestiais. E as bênçãos? Com bênçãos espirituais. Peguei isso ontem. Eita Deus! Ou seja, a vontade de Deus está sempre em cima. Lembra Isaías 55? O meu caminho, os meus pensamentos são elevados. Então, você nunca vai viver nada que diz respeito ao espiritual sendo carnal. Você nunca vai viver algo extraordinário sendo ordinário. Você nunca vai viver algo grandioso sendo medíocre. Você precisa subir os degraus até chegar no plano espiritual, no centro perfeito da vontade de Deus. Aleluia! Quase caí aqui. Mas pastor, é a realidade. Eu costumo dizer na igreja o seguinte: às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu não conseguia muito na igreja, trabalho, estou sendo tarde do trabalho e tal. Agora, qual é a desculpa? Qual é a desculpa agora? Não Né? tem. Poxa, Não chegava em tem. casa cansado para ler a Bíblia. Tem gente que está trabalhando em casa, tem um tempo. Qual é a desculpa? Né? Exato. Não tem mais desculpa. Aliás, se tem uma coisa que Deus sempre odiou na vida do homem, são as desculpas. A prova disso é quando você lê Êxodo, capítulo 3. Deus chega para Moisés e o convoca para aquela missão de voltar ao Egito e resgatar o povo. Qual que foi o maior problema de Deus ali? Moisés deu 5 desculpas para Deus. 5 desculpas. A Bíblia termina a narrativa dizendo: irou o Senhor Deus com Moisés. Você consegue imaginar um Deus amoroso, compassivo, se irando com um homem, sem ele ter cometido um pecado sequer? Deus não se irou com Moisés porque ele pecou. Deus não se irou com Moisés porque ele não deu o dízimo. Deus não se irou com Moisés porque ele adulterou. Deus se irou com Moisés porque ele quis dar desculpas. Pastor Diego, eu confesso ao Senhor que nessa hora o meu espírito se une com o Espírito de Deus. Eu fico enraivecido quando eu vejo pessoas que só vivem dando desculpas. É uma frase que o Senhor já falou quantas vezes para mim e outros amigos já vêm falando, eu carrego comigo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Para quem não sabe, o pastor Diego e eu, nós estudamos juntos na faculdade. Fizemos faculdade de jornalismo lá. Terminamos, foi até 2016, né? 2015, na verdade. E fazemos muitos trabalhos em grupo. Foi ali que nós nos conhecemos e tornamos amigos. E quantas vezes nós passamos por essa experiência? Era eu, ele e mais uns 4, 5 num grupo, mas chegava no final do vamos ver quem estava lá virando madrugada. Quem estava lá ó, suando, fazendo a coisa acontecer? Eu e ele. Mas por quê? Porque quem quer faz. Quem quer se vira, quem quer corre. A pessoa que ela quer provar a vontade de Deus, ela vai se dedicar a Deus, ela vai orar, ela vai para o culto. Poxa vida, voltaram aos cultos presenciais. Quantas pessoas não estão no grupo de risco? Poderia simplesmente ir assistir o culto lá presencialmente, mas estão em casa ainda. Ai, é que eu tô com medo, mas peraí. Você não está se cuidando direitinho?
Deus não prometeu que se você se esforçasse para fazer a sua parte, Ele te guardaria, te protegeria? Então, qual que é o nosso problema? Será que são as nossas limitações ou será que são as nossas desculpas? Não adianta a gente passar a mão na cabeça da pessoa e falar, não, Deus sabe de tudo, Deus te entende, Deus vai te honrar. Não, não, Ele vai te honrar se você for esforçado. Socorri a um que é esforçado, diz a palavra de Deus. Eu até brinco. Davi ele disse assim, persegui os meus inimigos até que os alcancei. Ele não disse, persegui os meus inimigos até que eu cansei. Tem gente que está traduzindo a Bíblia errada, pastor Diego. Não vai, Exato. não vai. Enquanto você quiser fazer as coisas do seu jeito, nas suas desculpas, a sua vida vai ficar sempre travada. E Deus quer destravar tudo. E assim, é uma questão de ótica, né? Porque tem gente que é intenso para aquilo que interessa a ele. Isso, E exato. para aquilo, é aquela famosa história. Eu posso até te ajudar, mas que tamanho que é a minha fatia do bolo? Se algo Infelizmente, favorece a ele, ó, como diz o ditado, é pau para toda obra. Mas se aquilo não tem nenhum benefício tocável, material para ele, a intensidade é diferente. Então, assim, existem pessoas que quer ter vantagem em tudo. Então, se ela percebe que ela não tem vantagem, eu vou ser beneficiado com o quê? Não, poxa, isso aqui é uma ajuda, é uma. Vamos prestar uma solidariedade. Por que tem gente que não gosta de evangelizar? Porque evangelizar é dar, evangelizar é doar, evangelizar é presentear alguém. É aquela história. Mas ninguém me dá presente. Quando você deu presente para alguém? Ninguém lembra do meu aniversário, mas quando você lembrou do aniversário de alguém? mas nunca. Ué, entendeu? Então a pessoa exige reciprocidade, mas não quer. Né? E a escola da semeadura não fechou, ela continua aberta. Você planta, você colhe. Exato. Quer ver uma coisa interessante? Gênesis capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que a árvore ela vai dar o fruto mediante a sua semente. O fruto compatível com a sua semente. Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 12. Tá bom? Agora você vai lá para o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, também, verso 12, Apocalipse 22, 12. Eis que veio sem demora para recompensar cada um segundo as suas obras. Ou seja, a Bíblia começa falando sobre semeadura e colheita, e ela termina falando sobre semeadura e colheita. Deus, ele sempre vai falar. É, Os é, é, princípios. é importante ver esses detalhes na Bíblia, né? Porque Deus ele nunca começa algo e não termina. Isso mostra, né, que tudo que Deus começa, ele termina. Por exemplo, se você pegar Gênesis, Deus começa o livro de Gênesis tratando de família. E se você parar para observar Malaquias, não termina falando de dízimo. Termina falando de família. Ele converterá o coração dos pais, dos filhos. Quer dizer, entendeu? É uma ligação do início ao fim. Então, assim, se eu quero que o meu final seja compatível com o meu início, então eu tenho que, se eu quero ser lembrado, eu tenho que procurar lembrar, né? Exatamente. O princípio da vontade cumprida depende da vontade vivida. Você não vai ter ninguém que faça a sua vontade se você não se sujeita a fazer a vontade de alguém. Isso diz respeito a Deus, diz respeito a vida em trabalho, vida em sociedade, vida em família, casamento. O problema é que as pessoas elas querem ser tratadas como especiais. Você é especial por ser um ser humano, mas existe outras 7 bilhões de pessoas tão especiais quanto você.
Então, a gente precisa entender, se eu não estou disposto a me sujeitar à vontade de ninguém, a fazer a vontade de ninguém, como eu posso querer que alguém se sujeite a fazer a minha vontade? A gente está batendo em ponta de faca, está se machucando, as pessoas estão se ferindo por isso. Vamos falar real? Tem muita gente egoísta. Ela acha que porque faz uma obra social aqui, leva 1 quilo de alimento para a igreja, ela está sendo solidária. Não. Você mostra solidariedade quando você se sujeita a uma vontade que não é a sua também. Quando você se sujeita a abrir mão do que você quer em prol daquilo que um outro precisa, que um outro quer. Quando você começa a viver essa dinâmica da vida, você se torna uma pessoa mais feliz, mais lembrada, mais respeitada e, obviamente, mais recompensada. Exatamente. Então, assim, os irmãos que estão nos ouvindo aí, né, que estão nos assistindo aí, eu tenho certeza, pastor Michel, que é muito material que Deus está dando, hein? É Muito muita material. informação que Deus ele está dando. A gente está aqui, quer ver? Aí, ó. Até agora foi a maior live, 1h25, Glória a Deus. né? Tá tudo indo. E, e daqui a pouquinho nós vamos fazer oração. O pessoal prepara aí o copo com água, a gente fazer a oração da fé. Mas a vontade é de não parar, não, viu? A Como disse vontade de parar. Jeremias, né? As palavras me vêm à boca como uma chama. É um fogo que acende meu peito, não me dá descanso. Aí, ó, o pastor Flávio tá aí. Ô, Glória! Pastor Aleluia, Deus Flávio, abençoe, amigo Flávio. pastor Pai do Flávio. amado, glória a Então, Deus. então, o pastor Michel, agora existe uma outra questão, né? A gente fala a respeito de oferecer. Mas para a gente oferecer, a gente tem que ter, né? A Exatamente. gente precisa ter. Só que aí entra um ponto muito importante. De novo, desculpa ser um pouco repetitivo aqui ao citar desculpas novamente. As pessoas elas costumam dizer o seguinte: ah, eu não faço mais porque eu não tenho. Mas espera aí, todo ser humano nasceu com uma riqueza dentro de si. Todo ser humano nasceu com preciosidades, com pedras preciosas dentro de si. A pergunta é: você está enxergando essas pedras preciosas dentro de você para oferecer ao mundo? Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz assim: que os propósitos no coração do homem, ou os planos, dependendo da tradução, são como águas profundas. Aquele que é inteligente o tira para fora. Sabe o que isso quer dizer? Há muita riqueza dentro do ser humano. Só quem é inteligente pega lá é como um poço, né? Nunca puxei água do poço, mas já vi um poço na vida. Você pega uma corda comprida, amarra no balde, joga lá no fundo e puxa para fora. O que é essa corda? O que é esse balde? É inteligência. Espera aí, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho força física. Eu não tenho força física, mas eu tenho disposição mental. Eu não tenho disposição mental, mas eu tenho dinheiro. Alguma coisa você vai ter para oferecer. Alguma coisa você tem para dar. E em cima do que você oferece, do que você dá, você vai receber recompensadamente, boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente, como diz Lucas 6,38. Então, se você quer viver a vontade de Deus, ou você quer Deus também realizando os desejos do seu coração, as vontades que você tem, que são de acordo com a Bíblia, né, pastor Diego? Não adianta a pessoa falar, ah, minha vontade é que minha sogra morra. Oh, Deus, mata essa velha. Não, aí não dá. Não tem Tem como. coisas que Deus não vai. Deus não vai. Mas se você quer ver Deus fazendo a sua vontade, você tem que se perguntar: o que dentro de mim eu posso oferecer para contribuir com a vontade de Deus? Enquanto a gente tem uma visão apenas individualista, uma visão. Mas quando a gente amplia e entende a vontade de Deus, a vontade do outro, e nós servimos, contribuímos com isso, a nossa vida ela cresce. Entenda, ninguém chega a lugar nenhum sozinho.
Ninguém chega. Você só vai chegar em algum lugar com a ajuda de pessoas. Mas pessoas só seguem pessoas quando pessoas seguem suas vontades. É uma É, troca. e é interessante, esses dias eu estava vendo uma reportagem, tudo é questão de sabedoria, né? Diz que o camarada, em frente à casa dele, tem a Caixa Econômica, né? Nesse período das pessoas recebendo aí o auxílio, ele tinha várias cadeiras plásticas paradas. Essas cadeiras brancas, tipo da igreja. Sim, E ele viu um monte de gente parado, umas quase 200 pessoas de pé. Ele desempregado com as cadeiras tudo lá. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou alugar por 1,50 cada cadeira. sacada. Com a inteligente se tira para fora. Pessoal, 1,50, 1 hora, pra você ficar sentadinho aí, ficar de pé. Quem é que não tem ali 1,50? Verdade. Para quem está desempregado, é um copo de água para quem está com sede. Exato. Inclusive, pastor Diego, quantas pessoas não chegaram para nós nesse tempo de pandemia e falaram, pastor, ora pela minha vida financeira, pastor, eu tive uma diminuição salarial, pastor, eu estou desempregado, pastor, sei lá, vários, eu atendi muitos, eu creio que o senhor também, mas se tem uma coisa que essa pandemia também mostrou, é que o mundo não é mais o mesmo. E nós estamos num período da nossa vida em que ou a gente se atualiza ou a gente morre. Profissões que existiam até março não vão mais existir depois de março. Já não estão mais existindo. Então, o mundo está se modernizando. Você quer viver a vontade de Deus? Você tem que se perguntar: como eu posso viver a vontade de Deus dentro desse mundo, dentro dessa nova realidade? Igual nós brincávamos aqui no início. Pastor Diego, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Eu estou apanhando ainda para aprender como usar redes sociais em prol do trabalho evangelístico. Meu negócio era postei e sair correndo. Uma frase, postei e sair correndo. Vou lá, ponho o entendimento do Facebook, vazo, vou embora. Agora está usando Facebook, Instagram, o YouTube. Estamos aqui fazendo uma live, eu aqui da minha casa, o senhor da sua casa. É uma nova realidade. Estamos vivendo uma nova realidade. Aí a pessoa está falando, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não sei como. Amigo, abra os olhos. Olhe para o que está ao seu redor. Contemple o que está dando em volta de você. Quando Deus quis mostrar a vontade dele para Abraão, que ele falou, Abraão, sai da sua tenda. Sabe qual que é o erro? As pessoas querem fazer a vontade de Deus dentro da tenda. Não, 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 não. Você tem que fazer a vontade de Deus de fora da tenda. Você vai entender a vontade de Deus fora do lugar que limita a sua visão. Falta de visão compromete a vontade. Então, se você não tem uma perspectiva clara, cristalina do que é que Deus quer da sua vida, você não vai viver essa vontade. E Para viver a detalhe, vontade né? de Deus, tem que buscar uma É, visão. e tem um detalhe importante. Pode ver na questão, por exemplo, essa última, uma das grandes manifestações que teve dos caminhoneiros. Sufoco, hein? Sim, que Aí foram, sufoco. aí depois daquilo ali despertaram, né, para a questão dos trens, da ferrovia, Exato. que poderia fazer um trabalho mais eficiente, mas era um setor que estava esquecido. Exatamente. A malha ferroviária brasileira é defasada. Por quê? Porque você apostou tudo nas ferrovias, perdão, nas rodovias. Então, a mesma coisa, a gente tem que começar a observar o seguinte: Deus deu ao homem a capacidade de criar. O ser humano ele tem um dom violento dentro de si, que é a habilidade de se reinventar. O que é reinventar? Inventar outra vez. Então, se eu não estou conseguindo viver a vontade de Deus dentro da minha realidade, eu tenho que mudar de realidade. Eu vou me aperfeiçoando, eu vou reaprendendo, eu vou buscando aqui, vou buscando ali. Volta e meia você encontra os posts da vida aí nas redes sociais. Antigamente você ia lá na locadora
pegava o filme, o DVD, naquele grossinho, assistia, 2 dias depois você devolvia. Hoje, é só você pagar um valor lá para uma plataforma, um streaming, pronto, você assiste o que você quiser, a hora que você quiser, e não precisa nem estar em casa. Ou seja, aquelas empresas que vendiam, que alugavam filmes, faliram. Você não vê mais por aí. Então imagina quem só tinha ali. Não, é isso aqui. É isso aqui. Ainda vem aquela conversa religiosa, pastor Diego. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E aí? Então a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar. A vontade de Deus, ela não muda, mas ela vai se aperfeiçoar na sua vida dentro da sua realidade. Ou tirando você da sua realidade e colocando numa nova, como foi o caso de Daniel, de José, entre outros. Amigos, coisa boa, hein? Pessoal, você já compartilhou já? Não, já compartilharam já? Tem que Tá compartilhar compartilhando. ainda. Glória a Deus. Deus abençoe cada um que está nos acompanhando em nome de Jesus. Compartilhar aí, porque tem muita gente que precisa receber aí essa palavra, né? Muita gente que necessita aí dessa sabedoria. Hoje meu sinal tá meio chato hoje, hein? Mas glória a Deus. Pastor Michel, vamos fazer uma oração? Vamos sim, em Suave nome de desse Jesus. povo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? O pessoal que puder preparar aí o copo com água, prepara um copo com água, nós vamos apresentar a Deus, nós vamos consagrar, você vai Sim. tomar. Eu costumo falar, não é a água do milagre. Às vezes a pessoa fala, mas é a água do milagre, não. Mas eu creio num Deus, né? Assim que o próprio Deus disse, eu abençoarei o vosso pão E e a vossa avançado. água. Então não tem água do milagre. Quem faz milagre é Jesus. Mas nós cremos que Deus pode colocar. Quem somos nós para colocar Deus numa caixinha, para ditar as regras para Deus, né? Então, Exatamente. ele sabe fazer a obra. Pastor, eu começo, o senhor quer começar? Como o senhor é o anfitrião, por favor, comece. E eu Amém. estarei aqui na missão e eu termino em Cristo Jesus. Tá certo. Pessoal, você que tem seu copo com água, segura em nome de Jesus. Vamos apresentar a Deus. Querido Deus e eterno Pai. Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa boa. Pai, o povo sofre por falta de conhecimento, mas a partir deste momento, o conhecimento chegou até essa pessoa. Eu creio que enquanto pregávamos aqui, estudávamos a palavra de Deus, o Senhor sabe distribuir, Pai, em cada coração a palavra. Como aconteceu com aqueles pescadores que estavam lavando as redes, o Senhor pediu o barco emprestado, sopregou de uma forma, e quando acabou de falar, disse. O Senhor acabou de falar de uma forma coletiva e logo falou de uma forma individual. Foi algo a dedo. E o Senhor disse àquele homem: volta para o mar para pescar. Eu creio que o Senhor distribuiu a palavra no coração de cada pessoa. E se tem no nosso meio, meu Deus, alguém que está confuso, se tem alguém no nosso meio que está com uma projeção errada, uma projeção de divórcio, uma projeção de fechar as portas, uma projeção de subir no mundo, de abandonar tudo, essa projeção, Pai, ela está sendo substituída, arrancada pela revelação que o Senhor derramou em cada coração, porque a bênção, ela é maior do que a maldição. A bênção é luz, meu Deus, e aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Meu Deus, visita cada pessoa agora, visita este homem, esta mulher, meu Pai, nenhum dos que estão participando conosco e aqueles que irão ainda, meu Deus, em alguma hora de manhã, de tarde, de noite, ou quem sabe na madrugada, pessoas que irão assistir, que essas pessoas venham ser impactadas, alcançadas pelo teu poder. Nós oramos, meu Deus, repreendemos todo o mal. Pai, eu uno a minha fé com a fé do teu servo, pastor Michel. Pai, ele vai dar bênção também em nome de Jesus.
Pai, nessa mesma fé, nessa mesma convicção, ministramos, Senhor, a tua sabedoria, o discernimento espiritual, o discernimento de espírito. Pai, que o Senhor dê a eles a inteligência dos céus, para que possam compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que toda dureza, que toda obstinação do coração, que todo engano do inferno, que esse espírito imundo que tem soprado palavras mentirosas, usando um rapaz para seduzir essa jovem cristã, usando um falso empresário para enganar este homem que busca uma sociedade, usando um falso empreendedor para dar um golpe nesse irmão, eu repreendo, eu amaldiçoo, usando a autoridade do teu nome, eu digo toda perturbação, todo engano do inferno, saia em nome de Jesus. E na bênção de Deus, nós apresentamos esse copo com água. Que este que está doente, que este que não dorme, que este que é dominado pelas suas emoções negativas, pessimismo, meu Deus, até pessoas com desejos suicidas, até de mutilar-se, de cortar-se, que elas sejam agora libertas ao beber desta água em o nome de Jesus. Glória a Deus, e bebam dessa água para a glória do Senhor, sejam livres. Gostei dessa caneca aí, hein? Bonita, hein? Presente dos nossos irmãos obreiros. O ministério de um lado e aqui, ó, do outro lado, pastor. O bebê, Eita! a criança. Duas coisas têm que andar junto, né? Ministério e família. Ô, glória. É profético. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, eu achei muito forte, muito forte. O pastor falava o seguinte, que o advogado, ele pode exercer a sua função de advogado com casamento falido, ele pode ser um engenheiro e exercer o seu papel de engenheiro com casamento falido, mas não dá para ser pastor com casamento falido. Impossível. Ó, Não dá. não dá. Nananina não. Verdade verdadeira. O nosso primeiro ministério começa em casa. Você pode ser qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa sem um casamento estruturado, mas para ser pastor não dá. Inclusive, pastor Diego, a gente sei que nós estamos terminando o mês de junho, mas marquemos aí mais para frente uma live falando sobre relacionamentos, né? Eu já gravei algumas lives com outros amigos em Cristo. Também postamos bastante conteúdo com a minha esposa. Contudo, ajunta as pessoas que me seguem, as pessoas que te seguem no Facebook, e vamos expandir aí. Tem muita gente sofrendo na vida sentimental. Fica aí a dica. Com certeza. Eu tô com alguns materiais aqui bacana. Eu vou te enviar alguns materiais que eu tenho aqui e eu tenho a certeza que vai ajudar. Mas é bom a gente tratar desse assunto, né? Que Amém. o conhecimento vai libertando as pessoas. Em nome de Jesus. Bênção de Deus. Meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite aí. Viu? Um grande prazer. Também quero agradecer aos nossos irmãos que nos assistiram até aqui. Alguns acompanharam desde o início, outros foram pegando no caminho. Que todos eles sejam visitados pelo Senhor. Obrigado aí pela presença, meus amados. Obrigado, pastor Diego, pelo convite. E que o Senhor nos permita estar sempre aí contribuindo com o reino, com a expansão do reino, em nome de Jesus. Ô, glória! Aleluia! Paz, pastor Diego! Paz, meus amigos! Um abraço Tchau, aí para a gente! dona Pâmela e para o meninão aí. Meninão já foi dormir. Ia perguntar dele. O silêncio que eu estou ouvindo, aliás, que eu não estou ouvindo, mostra que ele já foi dormir. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe, bom descanso. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.